Atos capítulo 9. Todos encontraram? Amém. Então, depois ele dá mais, por favor. O versículo 1, igreja, do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, está escrito assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. A igreja leu 2, por favor. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum destes caminhos, quer homens, quer mulher, os conduzisse presos a Jerusalém. O verso 3: Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Verso 4. E caída em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. O verso 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. O verso 7 está escrito: Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo a ninguém. Verso 8, igreja. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. O verso 9: Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Curva a tua cabeça, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis aqui a tua palavra que é viva e é eficaz. É ela, Deus, quem nos transforma, quem nos liberta, quem nos orienta. É a tua palavra que nos traz consolo para a nossa alma. É a tua palavra que nos alimenta. É a tua palavra que nos põe de pé para estarmos aqui adorando o teu santo nome, Senhor Deus, pela bondade e misericórdia do Senhor. Mais uma vez, fale conosco de uma forma clara, concisa e poderosa. Não fale o que nós queremos, mas sim aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Deus, da maneira que o Senhor quer falar nesta tarde de hoje e agir em nós e através de nós. Se lhe apraz as ordens, ensinam e edificam. Também, Deus, eu peço que o Senhor abençoe a vida da tua serva, do teu servo que ofertaram na tua casa nessa noite. Se não puderam, abençoe da mesma maneira aquela que precisa de uma porta de emprego, Senhor, para que se abra. Que nesse dia, em nome de Jesus, o Senhor é aquele que tem a chave que abre todas as portas, porque o Senhor é a chave. Então, em nome de Jesus, abre porta onde nem existe porta e que o teu nome venha ser glorificado. Por isso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Amém. Pode tomar teu assento, por favor. Meus irmãos, quem aqui já ouviu falar do irmão Saulo? Todos já ouviram falar do irmão Saulo? Amém. Todos conhecem a história do irmão Saulo? Amém. Aleluia. Irmãos, o irmão Saulo futuramente vai ser conhecido como irmão, o apóstolo chamado Paulo. Saulo, ele é um homem que agora está sendo levantado pelo inimigo, pelo adversário, para simplesmente perseguir a igreja de Jesus Cristo. Fato é que Deus, ele envia Jesus vem à terra, Jesus inicia um ministério de 3 anos sobre essa terra. 3 anos de ministério de Jesus não foi um tempo tão longo, né? Foi apenas 3 anos, mas dentro desses 3 anos que Jesus trouxe sentido à minha e à tua vida através desses 3 anos. Então Jesus, ele vem, como os irmãos já conhecem,
Jesus tem 12 discípulos ao seu lado. Mas é no capítulo 21 de João que Jesus, após a ressurreição, ele vai passar 40 dias e 40 noites com os discípulos. Quando ele está 40 dias e 40 noites com os discípulos, ele simplesmente está ensinando, ele está consolando, ele está confortando o coração dos discípulos, dizendo a eles: eu vou para o Pai. E lá no capítulo 14 alguém leu aqui o capítulo 14, né? Acho que o William leu o capítulo 14 de João. E no capítulo 14 de João, que Jesus vai dizer, que já vai começar a dar alguns parâmetros para os discípulos, dizendo a respeito de que ele subiria até o céu, mas não deixaria os discípulos sozinhos, não deixaria os discípulos desamparados. Ele enviaria o Consolador. Aleluia. Esse Consolador, ele não é prometido no capítulo 14 de João. Este Consolador, irmão Ian, ele é prometido lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, em que o Espírito de Deus levanta Joel para profetizar para todo Israel, que o Espírito do Senhor desceria sobre os nossos velhos, oh glória, assim como os nossos velhos, nossos jovens teriam visões, teriam sonhos. Então essa é uma promessa antiga, e essa promessa ela vai se cumprir, se findar após Jesus Cristo ser levado até as alturas. É no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, Igreja do Senhor, que simplesmente, louvado seja o nome de Jesus, Jesus está sendo elevado até as alturas diante dos discípulos, está sendo elevado às alturas diante dos irmãos galileus, e é dois varões de branco que vai se apresentar a esses galileus, dizendo: galileus, por que vós olhais assim assustados? Porque esse mesmo Jesus que subiu é o mesmo que vai voltar. Eu vou repetir porque alguém entendeu. Esse mesmo Jesus que subiu é o mesmo que vai voltar daqui a pouco para buscar a sua noiva. Então Jesus ele sobe. Quando ele sobe, ele é levado. E os discípulos, juntamente com os galileus, estão olhando atônitos para o alto. E ele começa a subir. Aos pouquinhos o céu está aberto e ele começa a subir. E agora os discípulos então não tem mais Jesus, irmão Railton, com eles, irmão. E já que agora Jesus não está presente humanamente falando, fisicamente, Jesus não está, olha para cá, irmão, Jesus ele não está com os discípulos fisicamente, mas Jesus, ele quando vai ser levado até as alturas, antes dele ser levado, ele prepara então a igreja, ele prepara os discípulos para a partida dele. Só que nós vamos entendendo que Jesus Cristo, quando ele sobe, quando ele vai aos céus, ele se assenta à destra do Pai. A Bíblia diz que ele se torna mediador entre Deus e os homens. Então nós vamos ver que Jesus, quando ele sobe até os céus, ele vai se sentar no trono de glória. Ele volta para o lugar de onde um dia ele saiu para descer essa terra por amor a mim e a você, crente. Então nós vemos Jesus Cristo então subir. E quando ele sobe, ele está agora sentado à destra do Pai. Então os discípulos agora, sabemos que Judas, como ele traz Jesus, ele se arrepende, mas é tarde, porque Judas não deu para retroceder naquela falha que ele cometeu, naquele pecado, naquele erro. Então Judas ele vai se matar, vai se enforcar. Só que eram 12 discípulos, agora não tem mais Judas, então existe uma vaga agora dentro do apostolado. Então 11 discípulos de Jesus agora estão somente 11. Eles vão lançar sorte, eles oram ao Senhor, eles lançam sorte de quem vai agora substituir o lugar de Judas para completar os 12 apóstolos que Jesus Cristo levantara para iniciar uma igreja. Só que a Bíblia vai dizer então que eles vão lançar sorte. Quando eles lançam sorte, vai cair a sorte sobre a vida do irmão Matias. Então o irmão Matias, ele agora está fazendo parte da igreja primitiva. Porque quando Jesus sobe até as alturas, aí vai se iniciar então a igreja primitiva. Quando a igreja primitiva, irmão, olha para cá, presta atenção nisso aqui. Quando a igreja primitiva, ela começa, ela se inicia, ela agora está em uma situação talvez deplorável, fisicamente. Mas espiritualmente, a Bíblia está dizendo que Deus começa então agora a trabalhar sobre a vida dos apóstolos, ou da vida. E é no capítulo 2, aleluia, porque Jesus diz no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, está escrito que ele vai dizer: olha, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Irmão, apóstolo Pedro, ele está
está com mais alguns homens de Deus com ele. Eles estão agora no santuário, está 120 pessoas. 120 pessoas clamando, buscando, aleluias, na face do Eterno. A Bíblia diz que de repentemente vem um vento como que impetuoso, glória. E aquele vento, irmão, onde ele chegava, irmã Graça, aleluias, os irmãos começavam a receber a promessa de Deus sobre a vida. Aleluia, eu quero entender, irmão, que nessa noite, aleluia, Deus está trazendo a promessa à tona nesse pessoal. Quando a promessa ela começa a chegar sobre a vida dos irmãos, os irmãos vão ser impactados. A igreja primitiva, ela recebe um poder do alto, que é inexplicável, e alguém que não entende está agora se questionando, e tentando entender o que está acontecendo, porque alguém não entende os irmãos falarem outra língua. Mas por que não entende? Porque o que é do céu, irmão, não é qualquer um que consegue discernir o que é do alto, glória. Só consegue discernir o que é do alto aquele que tem intimidade com o dono do céu e da terra. A Bíblia diz que Pedro, agora com os irmãos, eles recebem do alto uma graça. E alguns agora começam a perguntar, mas ouvíamos esses irmãos falar na mesma língua que a nossa, só que agora eles falam algo que nós não conseguimos entender, porque o idioma, aleluia, não é terrestre, o idioma é do céu. Então a Bíblia vai dizer que eles agora recebem essa graça. E agora a igreja primitiva começa a caminhar, a crescer, a igreja começa muito bem. A Bíblia diz que os irmãos agora estão unânimes, perseverando em oração. A igreja é uma igreja que não tem tempo para picuinha. Essa igreja primitiva ela é uma igreja que não tem tempo para ficar procurando coisa onde não existe. Mas essa igreja está simplesmente preocupada com almas, irmão. Essa igreja está preocupada com a alma dos irmãos. Então Pedro, com os 11 apóstolos, está agora em Jerusalém. Eles firmam residência em Jerusalém. E a igreja primitiva ela é fundada em Jerusalém. Então a igreja começa a crescer. Só que o crescimento, a gente diz, e todo crente aqui sabe disso, que o crescimento ele gera perseguição. O crescimento na vida de alguém, independentemente da área, mas na área ministerial não é diferente, ela gera perseguições contra as nossas vidas. Então a igreja começa a ser perseguida. Por quê? Porque aqui no capítulo 3, o apóstolo Pedro agora traz um discurso sobre a vida dos irmãos. Os irmãos não entendem o que está acontecendo, só no capítulo 3 ainda, a Bíblia está dizendo que um coxo está na porta chamada Formosa do templo em Jerusalém. Olha para Pedro e João e vai pedir esmola. Eles vão dizer, olha para nós, oh, glória. Não temos prata, não temos ouro, mas aquilo que nós temos, que só vem do alto, isso te damos. Eles oferecem o que eles têm, coisa boa é ela se deparar com um crente que carrega a presença de Deus, que carrega uma vida com Deus. Por quê? Porque ele sempre tem algo de Deus a passar para mim e para você. Então eles vão dizer, não temos prata, não temos ouro, mas o que temos, isso te damos. Levanta-te e anda. Glória. Tem crente aqui, irmão, que Deus está levantando ela, está levantando ele nessa noite, aleluia. Porque é preciso caminhar na direção do ministério que ele colocou e confiou sobre a tua vida, meu irmão. A Bíblia diz que a igreja está crescendo, a igreja está caminhando. Os irmãos se uniam, e um desses irmãos que me chamou a atenção, no capítulo 6, que fala a memória de Atos dos Apóstolos, é um irmão chamado Barnabé. O irmão Barnabé, ele simplesmente vai vender uma terra, e quando ele vende essa terra, e quando ele vende essa terra, ele traz aquilo que o valor da terra dele que ele vende, o terreno dele, ele traz para o altar da igreja primitiva. E os irmãos começam a ajudar os órfãos, começam a ajudar as viúvas, começam a estender a mão para os irmãos. Então a igreja vai crescendo e Cristo está atuando, habitando sobre a igreja. Mas é no capítulo de número 5 que os irmãos vão ser presos. Os apóstolos vão ser presos, meu irmão. Capítulo 5 em diante, os apóstolos vão ser presos por mandado de Herodes. Quando os irmãos estão presos na prisão, os do Sinédrio e o povo, agora perseguidores da igreja primitiva, está pensando, agora que eles estão presos, acabou esse negócio de Jesus, acabou esse negócio de doutrina de Cristo, acabou esse negócio de pregar evangelho,
aleluia. Só que quando eles estão armando a forca para os apóstolos, a Bíblia diz que o anjo desce até a terra, meu irmão, com glória. E quando o anjo desce para tirar os apóstolos de dentro da prisão. Alguém vai dizer assim: olha, os soldados de Herodes têm uma ordem, cada um dele, olha, vai buscar agora os apóstolos. Busca esses homens que estão causando tumulto em Jerusalém, traz eles até aqui. Quando eles vão buscar os apóstolos, a Bíblia vai dizer então, igreja do Senhor, que quando eles vão buscar os apóstolos, eles chegam com a notícia para Herodes: os apóstolos não estão mais na prisão. Aí chega o mensageiro de glória. Chega o mensageiro dizendo assim: olha, sabe aqueles homens que estavam presos que vocês procuram? Sim, cadê eles? Eles estão na praça em Jerusalém pregando o evangelho. Eles estão na praça em Jerusalém pregando o evangelho. Sabe o que é isso, irmão? Não dá para acorrentar o evangelho. Muitos tentaram parar o evangelho, glória. Nabucodonosor tentou, Acabe tentou, glória. Alexandre o Grande tentou também. Mas todos que tentaram, não deu ruim para eles. Não podem parar o evangelho de Jesus Cristo. Nada vai parar. A Bíblia vai dizer então que eles estão pregando o evangelho, estão sendo perseguidos, mas continuam fazendo aquilo que foi enviado para fazer sobre Jerusalém. A Bíblia diz então que no capítulo de número 6, no Atos capítulo 7, a Bíblia diz então que a igreja está indo bem, está crescendo, está frutificando em Cristo Jesus. Como eles estão frutificando, Deus também levanta como, por exemplo, Filipe. Deus levanta Filipe, Deus levanta também Estevão. Porque os apóstolos vão ver que a situação está começando a ficar um pouco constrangedora. E por quê, irmão? Porque a Bíblia vai dizer então que a igreja, por um descuidado muito pouco, não presta atenção nisso. A Bíblia diz que por um descuidado de alguns irmãos, eles deixaram um pouco de lado as viúvas e os órfãos. Então Pedro, mais o irmão João e Tiago, eles reúnem os demais apóstolos, os demais irmãos, e diz assim: a gente não pode deixar esse negócio acontecer, a gente tem que fazer alguma coisa. Então a gente vai então vamos fazer o seguinte: vamos orar e vamos jejuar, e vamos separar diáconos para esse serviço. A Bíblia diz então que eles separam diáconos para o serviço de cuidar dos órfãos e cuidar das viúvas. E eles vão dizer assim: olha, separem homens, e atenção os irmãos que é obreiros aqui. E Pedro vai dizer: separem homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, homens de Deus, oh glória. É as três qualificações que Pedro dá para separar os diáconos. Quando Pedro diz isso, os irmãos concordam com a ideia. Quando os irmãos concordam com a ideia, o que vai acontecer? Eles separam os diáconos. E um desses diáconos vai chamar a atenção, e o nome dele é Estevão. E Estevão é um homem cheio de Deus até a tampa. Estevão é cheio da presença do Eterno, glória. A Bíblia diz que Estevão começa a pregar. Jesus Cristo, através de Estevão, está curando pessoas. Jesus Cristo, através de Estevão, está restaurando vidas. Jesus Cristo, através do homem chamado Estevão, que era diácono, ele está operando no nome de Jesus milagres, está salvando vidas. Pessoas estão se rendendo ao altar, pessoas estão se rendendo a Cristo. Só que não demora muito não. Os irmãos do Sinédrio ouvem falar desse homem chamado Estevão. A Bíblia diz que Estevão é cheio da graça do Espírito de Deus. Não demora muito. Os homens do Sinédrio eram os mesmos que condenaram a Jesus, ou que tentaram achar uma culpa em Jesus. É eles novamente que vai atuar de novo, com glória. Eles vão mandar buscar a Estevão. Quando eles trazem Estevão, diante deles colocam Estevão no Sinédrio. Quando eles colocam, irmão, presta atenção nisso, quando eles colocam Estevão no Sinédrio para tentar julgar o Estevão, acharam uma culpa para julgar Estevão, a Bíblia diz que eles estão dizendo a Estevão: olha, vocês estão fazendo muito mutirão em Jerusalém, essa doutrina que vocês pregam não é correta. Era como se eles estivessem dizendo a Estevão: vocês estão pregando heresia,
Por quê? Porque os homens do Sinédrio, irmão, eles ficavam somente, aleluias, com as leis mosaicas, com os livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Eles guardavam isso, e eram dos homens que era esse pessoal que guardava, por exemplo, o sábado, como ensina em Levítico e Deuteronômio. Só que quando isso acontece, Estevão está diante deles, eles falam. E Estevão então está quieto. Estevão está diante do Sinédrio e agora está sendo julgado por algo que ele não cometeu. Eles estão incomodados com o crescimento do povo de Deus. Só que a Bíblia vai dizer então que eles começam agora a julgar a Estevão. A Estevão vai dizer assim: olha, meus irmãos, lembre do nosso pai Abraão, também do nosso pai Davi, aquilo que ele presidiu ainda no Antigo Testamento, ainda lá atrás, quando ele falou acerca de Jesus Cristo. Tudo que nós estamos fazendo apenas pregando Jesus Cristo e mais nada. Mas eles ficaram incomodados com a pregação da igreja, dos discípulos, dos apóstolos. Então o que eles vão fazer? Eles vão simplesmente julgar, condenar Estevão. E quando eles agora julgam e condenam Estevão, condenam ele à morte. E a morte não é morte de cruz, mas é uma morte apedrada. Irmão, olha para cá. Quando isso acontece, eles tiram Estevão do Sinédrio, leva ele para um certo lugar, próximo a Jerusalém. E agora começa, irmão Wilson, agora eles começam então a apedrejar Estevão. Irmão, olha para cá. Quando eles estão apedrejando Estevão, a Bíblia vai dizer então, aleluia, que quando eles estão apedrejando Estevão, Estevão está olhando para o alto, está conseguindo ver o céu aberto. Isso que eu amo aqui é porque enquanto estão apedrejando Estevão, ele continua vendo os céus abertos. Meu irmão, enquanto persegue, enquanto apedreja, enquanto fala mal ou fala bem, não interessa, aleluias, continuaremos vendo o céu aberto, aleluias, e o filho aceitado à destra do Pai. Quando ele vê, olha para cá, quando ele vê, então, olha para cá, quando Estevão vê os céus abertos, ele está sendo apedrejado. Ele vai dizer: Senhor, não impute deles esse pecado. Quando isso acontece, ele então morre. No momento em que ele está sendo apedrejado, e quando eles ouvem o discurso de Estevão falando acerca de Jesus Cristo, um homem chamado Saulo está próximo a eles. E agora a gente vai entrar onde a gente leu. Porque quando eles estão apedrejando Estevão, Saulo não apedreja, mas Saulo está encostado no cantinho. Saulo segura as vestes dos homens do Sinédrio que apedrejaram Jesus. Quando eles seguram, irmão, as vestes, olha para cá, quando eles seguram, quando o homem chamado Saulo segura as vestes dos homens que apedrejam Jesus, ele agora diz a Bíblia no capítulo 8 de Atos, versículo 1, que ele consentia na morte de Estevão. Paulo já estava perseguindo a igreja, e é ainda no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, em versículo 2, está escrito que a igreja sofre a sua primeira perseguição. Irmão, quando isso acontece, quando a igreja sofre, aleluia, a perseguição pelos homens do Sinédrio, porque os homens do Sinédrio eles eram religiosos. E a religião, irmão, não foi Jesus que inventou a religião, não, tá, irmão? Nunca foi Jesus, foi o homem que inventou a tal da religião, aleluia. Mas nunca foi Jesus Cristo. É por isso que então, o homem chamado Saulo, que até então ainda não é apóstolo, ele vê agora Estevão sendo apedrejado e morto. Ele consente na morte de Estevão, irmãos. Quando ele consente na morte de Estevão, a Bíblia vai dizer então que ele vai até Gamaliel, ele vai até outros homens do Sinédrio, ele pede cartas para matar os irmãos da igreja. Irmão, olha para cá. Ele pede cartas para perseguir a igreja que está em Damasco. Houve uma filial da primitiva lá em Damasco. E lá em Damasco tem crente que ora. Lá em Damasco tem uma igreja que persevera. Lá em Damasco tem os irmãos que estão com o joelho no chão e a cara no pó. Então, meu irmão, quando isso
acontece, a Bíblia vai dizer então que a igreja está sofrendo a perseguição através de Saulo. Mas quando Saulo está indo sentido a Damasco, perseguir aos irmãos e matar os irmãos, sabe o que acontece? A Bíblia diz que uma luz vai brilhar adiante dele pelo caminho, irmão. Quando isso acontece, a Bíblia vai dizer então que quando Saulo está chegando próximo a Damasco, a Bíblia vai dizer então que uma luz do céu vai brilhar. Quando essa luz brilha, uma voz vai gritar através dessa luz: Saulo, Saulo, oh glória, por que tu me persegues, Saulo? Ele vai dizer: quem é tu, Senhor? Quem é? Ele vai dizer assim: aleluias, eu sou o Senhor a quem tu persegues, Saulo. Irmão, Jesus, olha para cá. Saulo está perseguindo as igrejas da redondeza de Jerusalém. Só que Jesus se apresenta a Saulo dizendo: Saulo, por que tu me persegues? Ei, espera aí, irmão. Saulo está perseguindo a igreja de Damasco. Saulo está perseguindo a igreja de Jerusalém. Mas Jesus vai dizer: ó Saulo, por que tu me persegues? Ô glória, sabe o que eu aprendo com isso? É que se tocar em você, está tocando em Deus, ô glória. É que se mexer com você, meu irmão, está mexendo com o céu também, ô glória. É que se te perseguir, vai ter que perseguir o grande de Israel, ô glória. E é por isso que eu amo a Bíblia, porque, aleluia, Deus vai gritar: Josafá, nessa peleja tu não terás que pelejar, Josafá. Eu pelejarei por vós, aleluia. Eu entendo isso, é o que a Bíblia está dizendo. Ei, ele não está atrás de Jesus, ele está atrás dos irmãos em Damasco. Mas Jesus vai comprar a briga na hora. Ei, Saulo, espera um pouquinho aí. Deixa eu te falar uma coisa, aleluia. Na minha igreja ninguém toca, na minha igreja ninguém mexe, aleluia. Perseguiram, tentaram matar, aleluia, e até permitir matar. Ô Saulo, mas daqui para frente você não será mais Saulo, mas você se tornará Paulo de Tarso. Irmão, quando Saulo está diante desta luz e essa voz fala, e quando essa voz fala, é como um soar de muitas águas que fala ao ouvido de Saulo. Saulo ouve aquela voz, e quando Saulo ouve aquela voz, igreja do Senhor, Saulo fica perplexo. Então os irmãos, ou melhor, alguns que estavam junto com Saulo não conseguem identificar o que está acontecendo, mas Saulo então agora está cego, porque a luz trouxe cegueira sobre a obscuridade. Sabe o que é isso, irmão? É Deus, aleluia, cegando o inimigo da tua alma, para não te encontrar, meu irmão. Isso é Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, confundindo o adversário na estratégia para não te tocar, meu irmão, meu irmão. Quando a Bíblia diz que Saulo então tem esse encontro com Cristo se apresenta a Saulo. A Bíblia diz então que Saulo cai do cavalo. Quando ele cai, os homens que estavam com ele não conseguem entender o que está acontecendo. Então ele simplesmente agora vai ser orientado para ser levado até Damasco. Já está chegando em Damasco, então ele entra em Damasco. Quando ele chega, irmão, olha para cá. Quando ele chega em Damasco, a Bíblia diz então que Deus dá uma visão a Saulo. Quando Deus dá essa visão a Saulo, é mostrando que Ananias iria até a casa onde Saulo se encontrara. Então Ananias recebe uma direção de Deus, dizendo: Ananias, vire a rua chamada direita, lá terá um homem chamado Saulo. E quando Ananias ouve esse nome, Ananias treme. Quando Ananias, igreja, ouve esse nome, Saulo de Tarso, que Jesus fala para ele treme. E por que ele treme, irmão Helder? Ele treme porque ele conhece a fama de Saulo. Quem é Saulo? Saulo é matador, por glória. Saulo mata crente, Saulo persegue a igreja, Saulo, aleluia, pega os irmãos, leva para Jerusalém para serem julgados e mortos. Saulo esteve, Ananias está sabendo que Saulo esteve participando na morte quando apedrejaram Estevão. Então Ananias está com medo. Senhor, mas eu vou mesmo. Ananias, pode ir, porque ele saberá, Saulo, Ananias, saberá quanto lhe importa sofrer e padecer pelo meu nome. Irmão, quando Ananias ouve isso, Ananias obedece a Jesus. Ele vai até a rua chamada direita. Ele agora encontra o local onde Saulo está.
ele diz: Saulo, meu irmão. Olha aí, irmão. Ele conhece quem é Saulo, mas agora que Jesus fala para ele quem é Saulo, agora que Jesus apresenta Saulo a Ananias, ele já chega de uma maneira diferente. Saulo, irmão, o Senhor me enviou aqui para que pusesse as mãos sobre você e a tua visão fosse restaurada. A Bíblia diz que ele põe as mãos sobre Saulo de Tarso. Quando ele põe as mãos sobre a vida do irmão Saulo, igreja do Senhor, Saulo, então, diz a Bíblia, que como escamas, aleluia, caem dos olhos de Saulo, e ele agora começa ou volta a enxergar. Sabe o que é isso, irmão? Aleluias. Muitas das vezes, quando nós meditamos em algo como isso, e vemos Jesus fazer algo tão grande na vida de um homem como Saulo, nós vemos que Saulo era o que? Perseguidor da igreja, aleluia, falava mal da igreja. Mas aí Jesus pegou ele bem na curva para Damasco, né, irmão? Porque se tem uma coisa que Jesus sabe fazer é pegar a gente na curva, por glória. Eita, Jesus, que se alegre. Quando isso acontece, aleluia, Jesus chama Saulo para a presença dele. Então Saulo agora não é mais simplesmente Saulo, mas agora ele se torna Paulo, glória. Irmão, a Bíblia diz então que ele vai ser levantado pelo Senhor Deus. Quando ele é levantado pelo Senhor, ele vai ser batizado. Quando ele é batizado nas águas, ele já começa a pregar. De perseguidor para seguidor do Evangelho. Glória, glória. Quantos aqui talvez em nosso meio, irmão, eu até te entenda, um dia falou mal da igreja, um dia falou mal do crente, aleluia, louvado seja Deus. Talvez até disse um certo dia, aleluia, que não seria evangélico, não seria crente, aleluia, não iria na igreja evangélica. Mas olha você aqui nessa tarde sentado ouvindo a palavra de Deus. Olha você aqui nessa tarde ouvindo que ele reina, que ele vive, que ele é grande, aleluia. Sabe o que é isso? É porque diz, você talvez era Saulo, perseguia a igreja, falava mal da igreja, nem conhecia a igreja direito, mas já falava que não ia pisar o pé nunca dentro da igreja evangélica. Mas olha Paulo aqui nessa noite, aleluia, sendo levantado pelo Senhor como um profeta, pregador, missionário da glória do evangelho de Jesus. Aleluia. Ele é levantado pelo Senhor, irmão. Ele primeiro persegue, ele primeiro difama, ele primeiro fala, ele primeiro mata os irmãos que seguem a Cristo. Só que nós entendemos o quê? Que existe um limite. Existe, igreja, um limite. Paulo entrou em cidades dentro, aleluia, ou melhor, Paulo perseguiu crentes dentro de algumas cidades próximas de Jerusalém. E o Senhor Jesus deixou Paulo até perseguir, Jesus deixou Paulo até julgar, Jesus deixou Paulo, aleluia, e até uma certa altura. Mas chegou um momento que Jesus colocou a mão no peito de Paulo, oh glória, e falou assim: ó Saulo, aleluia, até aqui você perseguiu, até aqui você matou, até aqui você difamou, até aqui, Saulo, você perseguia a igreja, mas agora, aleluia, eu vou te parar, porque eu tenho algo na tua vida a fazer, glória, aleluia. Jesus sabe nos parar quando Ele quer, tá, irmão? Ele sabe nos parar quando Ele quer. Isso acontece. Quando isso acontece, então, ele agora, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele é chamado pelo Senhor Jesus. Quando ele é chamado pelo Senhor Jesus Cristo para se tornar um missionário, o homem que começa agora a fazer aquilo que Jesus um dia determinou para a vida dele. Ele primeiro persegue, ele primeiro tenta de todas as maneiras parar a igreja do Senhor. Só que ele tentou parar a obra, ele não conseguiu parar a obra. Ele tentou parar a igreja, ele não conseguiu parar a igreja. Ele tentou parar o evangelho, ele não conseguiu parar o evangelho. Aleluia. Porque ninguém prende o evangelho, mas o evangelho liberta muita gente. Glória. Não podem, aleluia, prender o evangelho, mas o evangelho pode desprender alguém das cadeias, da corrente, aleluia, das mãos de Satanás. Irmão, ele então agora se torna um apóstolo. Só que agora há uma confusão na mente, irmão, dos irmãos. Por quê? Porque
Só que no outro dia ele agora já chega pregando. E quem de nós um dia não passou por isso, irmão? Nos convertemos ao Senhor. E alguém olhou e disse assim: eu conheço ele. Eu conheço ela. Não vai demorar. Eita, Jesus amado. Eu senti um arrepio aqui agora, irmão. Aleluia. Quantas pessoas um dia olhou para mim e para você, quando soube que eu e você nos entregamos a Cristo, falou assim: eu quero ver quanto dia vai durar. Eu quero ver até onde vai chegar. Olhou para mim e para você e falou assim: não vai durar muito tempo no Evangelho, não. Esse daí eu já conheço, isso é peça ruim, nunca prestou. Ai, meu irmão. Sabe esse Jesus que parou Saulo lá na estrada cheia de Damasco, também um dia parou eu e você, meu irmão. E falou assim: olha, daqui você não passa mais não, tá? Agora é hora de voltar a me servir. É assim que vai. Quantos agora eu estou olhando para Saulo e está dizendo assim: rapaz, esse daí não vai durar muito tempo não. Esse daí, pensei que a igreja ontem, hoje é crente. Vamos ficar atento com ele, porque certeza ele está arrumando alguma coisa para pegar todo mundo uma vez e matar todo mundo. Só que Saulo agora, ele conhece um homem chamado Barnabé. Todas as vezes que você, ou melhor, deixa eu retroceder aqui nisso que eu falei. Fiz uma colocação errada, porque não é todas as vezes nós nos convertemos e entregamos a nossa vida ao Senhor. E Ele sempre coloca um homem ou uma mulher de Deus para nos orientar quando começamos a caminhar. Então, ao lado de Saulo, Jesus não vai fazer diferente. Ele coloca Barnabé. Quando ele coloca a irmã Graça Barnabé, o irmão Barnabé chega comprando a briga de Saulo na hora. Ei, espera aí, pode parar com esse negócio aí. Ele perseguia, ele fazia, mas hoje ele não faz mais. Por que ele não faz mais? Porque eis que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo na vida. Então ele coloca Barnabé compra a briga na lata. Espera aí, não. Ele é crente. Ele fez isso, fez aquilo. De repente, irmão Fábio, chega o Espírito de Deus e fala ao ouvido dos apóstolos lá em Jerusalém. Quando eles falam ao ouvido dos apóstolos, o Espírito de Deus fala ao ouvido dos apóstolos, ele vai dizer: olha, separe para mim Barnabé e Saulo para a obra da qual eu vos tenho chamado. Capítulo de número 13 de Atos dos Apóstolos. O Espírito de Deus diz: separe para mim Barnabé e Saulo e Paulo para a obra a qual eu vos tenho chamado. Irmão, ele separa. Paulo aqui já está cheio do Espírito de Deus, ó glória. Paulo aqui já está cheio da presença do Eterno, sabe muito lá. Então o que acontece? Ele vai obedecer aquilo que o Espírito Santo orienta a ele. Então, quando aí no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, sabe o que acontece? Eles vão agora começar uma viagem, eles vão descer para Antioquia. Eles se descem para Antioquia, eles se deparam com um homem que é mágico, um homem que fazia e enganava, mágicas e enganava o povo. Então ele chega pregando o Evangelho, e quando começa ele a pregar o Evangelho em Antioquia, a Bíblia diz que ele é apedrejado. Paulo agora está sendo igreja apedrejado. Quando Paulo está sendo apedrejado, a Bíblia vai dizer então que os irmãos vêm pegar Paulo. Como diz o ditado mineiro, minha avó dizer muito, mal morto. Então Paulo está quase morto. E os irmãos vêm pegar Paulo em Antioquia. Pegam ele, levam ele para dentro da cidade. Vão tratar dele, vão cuidar dele. Ele volta com mais força. Quando ele volta com mais força, sabe o que ele vai fazer? Ele não vai se esconder da perseguição. Ele não vai correr do inimigo. Ele vai para cima do inimigo. Ele vai pregar o Evangelho. Sabe o que Paulo está nos ensinando, né? Sabe que o Espírito de Deus, igreja, está nos ensinando nessa noite através do irmão Paulo? Aleluia. A perseguição não matou Paulo também. As pedradas não matou Paulo não, meu irmão. Aleluia. A pedrada até machucou Paulo, mas fez Paulo retornar mais forte. Ai, glória. Ele é perseguido. E quando ele é perseguido, a Bíblia diz então que quando Paulo está sendo apedrejado, os irmãos pegam Paulo. E sabe o que me chama a atenção? É que isso é papel de igreja. O que é papel de igreja? O irmão está morrendo. E a igreja não pode ficar parada e vê-lo morrer.
apóstolo Paulo está quase morrendo. Sabe o que os irmãos fazem? Eles correm até ele, pegam ele, colocam ele dentro da cidade e começam a tratar dele. E alguém está dizendo, depois dessa, é a primeira vez que ele vai sofrer pedradas, perseguição vai ser aqui, irmão. Só que as primeiras pancadas no ministério de Paulo não para Paulo. As primeiras pancadas que ele toma só fortalecem ele mais. É por isso que eu e você não paramos ainda, sabe por quê? Porque as pancadas até vêm, meu irmão. Até às vezes fomos machucados lá atrás, até, aleluia, fomos perseguidos e seremos perseguidos, aleluia. Mas a perseguição, mas as pedradas, aleluia, não pode parar eu e você, meu irmão, aleluia. Louvado seja Deus, ele vai para Antioquia, oh glória. E Paulo agora ele tem prazer em fazer a vontade de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele tinha prazer no mundo, ele fazia aquilo que satisfazia a carne dele. Então na presença de Jesus agora é duplicado, meu irmão, minha irmã. Ele vem para entregar tudo dele ao Senhor, aleluia. Então em Antioquia ele é perseguido, ele é apedrejado. E é como que se eu, aleluia, imagino eu, Paulo, olhando para os irmãos, eu já estou sarado, eu já estou ali, a ferida já cicatrizou, com glória, eita Jesus. É Jesus falando para alguém nessa tarde, olha, Jesus amado, a ferida até cicatrizou, então se levanta, Paulo, e vamos para a batalha, aleluia. Irmão, Jesus nesse dia chamado hoje, quer cicatrizar a tua ferida, te fazer entender que as pedradas não te matam, as pedradas vai te fortalecer, ele é apedrejado e as pedradas não param Paulo, mas as pedradas fortalecem Paulo. Ao invés dele parar, estacionar o carro, parar com o ministério dele, com o apostolado, ele simplesmente vai para cima. As pedradas não matam, as pedradas não param, a perseguição também não paralisa Paulo. Mas ele simplesmente entende que o segredo do Evangelho não é ser aceito por todos. Isso é um segredo. O Evangelho não nos faz nos tornar super-homens ou super-crentes, ou não nos faz ser aceitos por todas as pessoas. Mas o ministério que o Senhor Jesus assim nos confiou, assim nos entregou pela sua infinita misericórdia e bondade e fidelidade, ele nos faz crer que por mais que venham pedradas, levantes do inimigo, todavia ainda nos alegraremos no Deus da nossa salvação. Jesus, aleluia. Eu já vou finalizar. Ele então, igreja do Senhor, sofre a perseguição, ele vai pregar. Apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 3, ele vai dizer que eu posso estar cansado, estar fadigado, porque é homem, estar cansado, pregando para todo lado, ganhando almas, ganhando vidas, está exortando a igreja de Corinto, está exortando a igreja de Filipos, está exortando a igreja de Tessalônica, está na igreja de Colossos, ajudando, instruindo os irmãos. Ele está cuidando dessas pessoas, está cuidando dessas igrejas. E lá em Filipenses capítulo 4 ele vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, eu e você podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Aleluia. Ele é fortalecido por Deus para continuar o seu ministério. Ele vai dizer que o morrer é Cristo. Ou melhor, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Ele vai ser, aleluia, ele vai sofrer também um martírio. O primeiro martírio, quem é que sofre é o homem chamado Estevão, que nós falamos dele lá no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. E o apóstolo Paulo, ele sofre o segundo martírio. Ele é morto em Roma. Quando ele é morto lá pelo mandado dos perseguidores da igreja,
ele simplesmente, na época de Nero que foi um rei, que simplesmente colocava os corpos, olha para cá, igreja. Hoje eu e você estamos num tempo bom, mas naquele tempo eles pegaram o Eduardo, corpos dos irmãos, pegavam os irmãos vivos, os irmãos crentes, colocavam sobre um tipo de poste, colocavam fogo nos irmãos vivos, e os irmãos serviam de poste de luz para a cidade. Chegavam no Coliseu, jogavam os irmãos no Coliseu, soltavam leões. E por que os irmãos passaram por isso, Samuel? É porque eles diziam: eu não vou negar a Cristo, eu não vou negar a fé. E às vezes nós negamos a fé por tão pouca coisa, irmão. Ele simplesmente, Nero chega e devasta Jerusalém e persegue a igreja, e a igreja está gemendo para não cair, e a igreja está firmada em Cristo, mas os irmãos é ser humano. Aleluia, os irmãos tinham crianças em casa, havia uma família constituída pelo Senhor Deus, mas agora que Nero está reinando, Nero chega e mata os irmãos a sangue frio. E Paulo, então, tentando trazer o equilíbrio para as igrejas, através do Evangelho, através dessa palavra gloriosa, e exortando os irmãos: irmão, está difícil mesmo, mas persevera mais um pouco. Irmão, está difícil mesmo, mas persevera mais um pouco. Ele está trazendo consolo ao coração da igreja. E os irmãos estão sendo mortos pela perseguição, os irmãos se trancam. Diz a história que os irmãos se trancam, irmão, assim como os apóstolos, os discípulos, quando Jesus está sendo crucificado, se trancaram também, se esconderam. Mas não, os irmãos se trancam. Quando eles se trancam dentro de uma casa, estão ali todos os irmãos reunidos, escondidos da perseguição de Nero, para não morrerem. Estão escondidos dentro de uma casa para não morrerem. Sabe por quê? Para não negar a Cristo. Oh, glória! A gente pode, aleluia, se esconder. Não vamos negar, mas vamos pelo menos se esconder, porque temos família. E Nero, sabe o que Nero fez? Continuou perseguindo a igreja e matando aos irmãos. Diz a história que um amarrado estava num cavalo, amarrava o irmão pela mão, amarrava outro pelo pé, das quatro pontas, e cada um estava em um cavalo. E todas as vezes que eles faziam isso, e que eles chicoteavam o cavalo arrancava, literalmente eles arrancavam os membros dos irmãos, arrancava braço, arrancava perna. E hoje você às vezes para vir num culto de quinta ou domingo, de quinta-feira ou domingo, é uma luta, e olha lá ainda se eu for. Mas os irmãos lá atrás choraram e gemeram, dizendo: Deus preserva a igreja. Oh, glória! Deus preserva a igreja, não deixa os irmãos cair não, o Senhor mantenha ela de pé. É o que acontece. Então a igreja sobreviveu à perseguição de Nero, que foi um momento difícil, talvez mais difícil do que quando Nabucodonosor levou Israel exílio para a Babilônia. E aqui eu termino. E os irmãos suportaram a perseguição. Paulo, então, ele tem a cabeça decapitada. Deixam Paulo, apóstolo Paulo, preso. Quando deixa o apóstolo Paulo, a igreja do Senhor, preso. Aqui eu já estou falando do fim do ministério de Paulo na terra. Deixa ele preso numa cela lá em Roma, no fundo de um porão, praticamente, e deixa ele lá. Passa fome, passa sede. E dentro da prisão, irmão Josemar, dentro da prisão, ele começa a escrever: irmão, olha para isso. Dentro da prisão, o homem está acabado. O homem é dali para a morte. Mas a fé dele, a confiança dele em Deus era tão grande. E aquela situação que ele estava passando naquele exato momento tirou o propósito dele, ou tirou o foco. Dentro da prisão,
está com meu irmão chamado Lucas, que escreve 2 livros dentro da Bíblia Sagrada. Lucas escreve o próprio livro de Lucas, e ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Esse Lucas, ele não era o discípulo, ele não era o apóstolo, mas ele era o doutor. Ele agora está dentro da prisão em Roma, juntamente com Paulo. Quando ele está dentro da prisão, juntamente com o apóstolo Paulo, a igreja do Senhor, Paulo está velho. E agora Paulo já está de idade, lançado dentro de uma prisão, sozinho, sem ninguém, mas está lá Lucas. E de repente ele diz a Lucas: Lucas, faz uma coisa, o que é, Paulo? Anota tudo que eu vou te falar agora. Escreve para a igreja de Filipos, Lucas. Escreve para os irmãos de Corinto. Lucas também não se esqueça, porque Paulo escreve também para a igreja de Roma. Não é porque eu estou na prisão que está tudo acabado, não. Por que não? O Lucas está falando, Paulo, por que não? Não, Lucas, nada está acabado, mas como não está acabado, olha para a sua situação, olha para onde você está, Paulo. Não, Lucas, não te preocupa, não, glória, porque o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Aleluia. Se puder, morrer é Cristo, viver é lucro. Então, Paulo, o que eu faço? Começa a escrever para as igrejas de Corinto. Começa a escrever para a igreja de Roma. Ele começa então a falar, e quando ele está falando, Lucas está escrevendo. Por quê? Porque Paulo já sabe que ele não vai sair dali com vida. Ele vai sair dali para ter a sua cabeça decapitada, sofrer o martírio e então ir para a glória. Amém? Você recebe essa palavra? Amém. Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus como o suficiente salvador da sua vida? Levanta a tua mão em nome de Jesus. Tem alguém nessa noite que quer retornar para os átrios do Senhor, quer voltar, aleluia, para a presença do Senhor? Se tiver alguém, venha ter cá frente em nome de Jesus. Se não tiver, já vou orar. Amém? Terça-feira estaremos aqui orando. Quinta-feira estaremos aqui também com o ensino da palavra do Senhor. Meus irmãos obreiros, não fiquem de fora, porque vai ser nessa direção. Amém? Amém. No domingo estaremos aqui novamente, em nome de Jesus. O dia das irmãs, dia 30. Dia 30? Dia 30. Dia 30, culto com as irmãs, que vai cair no sábado, tá, irmão? Então, em nome de Jesus, não fiquem de fora. Culto das irmãs, mas os varões também podem participar. Amém? Em nome de Jesus. Então não fique em casa, venha adorar o nome do Senhor. Dá, irmã, por favor. Mas agora o irmão Eduardo, vamos receber aqui o certificado da Sofia. Rapaz, o certificado ficou muito lindo. Eita, glória. Aleluia.